Você acredita que ainda pode ser curado? Acredita que Deus ainda se importa com essa dor que te acompanha há tanto tempo? Porque se você ainda sente esse vazio dentro do peito, se as noites têm sido longas e pesadas demais, então essa oração é para você. Não ignore esse momento. Não pense que é só mais um vídeo. É o céu que está te chamando. É Deus querendo tocar aquilo que ninguém mais pode alcançar. Fique comigo até o fim desta oração. Não se apresse. Cada palavra aqui tem um propósito, e a cura que você precisa pode acontecer antes mesmo da última frase ser pronunciada. Se essa oração falar com você, deixe um like como sinal da sua fé. Compartilhe com alguém que precisa de cura e escreva nos comentários: Senhor, toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Agora, com o coração aberto, vamos orar. Oração do dia 31 de outubro de 2025, sexta. Padre Pio, oração milagrosa de cura. Senhor, meu Deus, a tua presença é o que sustenta o que ainda resta em mim. Sinto como se cada parte do meu corpo gritasse por alívio. Já tentei sorrir por fora, mas por dentro, tudo ainda sangra. Hoje eu me coloco aqui porque não tenho mais força para continuar sozinho. Se o Senhor não me levantar agora, não sei mais de onde tirar coragem. Há dores que os remédios não alcançam, tristezas que os anos não apagaram. E quando ninguém mais entende, eu só peço que o Senhor não vire o rosto. Fica comigo agora, porque há dias em que nem o sol parece nascer e eu continuo esperando que algo mude. É por isso que estou aqui. Eu ainda acredito que o Senhor pode tocar onde ninguém mais tocou. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Padre Pio, intercede por mim. Sussurra ao ouvido de Jesus o que eu já não consigo dizer. Fala por mim. Fala da minha luta, do que carrego calado, da dor que escondo até de mim mesmo. Quantas vezes me senti esquecido, quantas vezes pensei que Deus estava em silêncio, mas hoje, mesmo sem sentir, eu escolho crer. As lágrimas que caem agora não são sinal de fraqueza, são meu pedido de socorro. Cada suspiro que dou é como um clamor que sobe aos céus. E sei que se eu continuar, mesmo sem entender, uma hora o milagre chega. Uma hora o céu responde. Porque o Senhor prometeu que jamais nos deixaria sozinhos. E eu me agarro nessa promessa como quem se agarra à última esperança. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Senhor, me cura. Não apenas no corpo, mas também nas palavras que nunca disse, nas mágoas que guardei, nos medos que herdei da vida. Cura o que ficou quebrado, cura o que a vida machucou. Toca em mim com teu olhar, esse olhar que cura sem falar nada, que conhece sem precisar ouvir. Me vê, Senhor. Não me deixe invisível diante da dor. E se houver algo em mim que precisa morrer, que morra agora. Mas que o que for teu, o que for promessa, o que for plano, que viva. Sopra sobre mim teu fôlego de cura. E se eu tiver que esperar mais um pouco, que seja com o coração em paz, sabendo que o teu tempo não falha. O que é meu por promessa, virá. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, Padre Pio, tu que soubeste o que é sofrer em silêncio, tu que carregaste os estigmas da paixão com amor, ensina-me a oferecer minha dor por amor também. Não quero mais me revoltar, não quero mais murmurar, quero confiar, quero descansar, quero aprender que até o sofrimento pode florescer quando é entregue a Deus, e se for preciso que eu passe por esse vale, que eu passe de mãos dadas com o céu. Que Maria, nossa mãe, me cubra com o manto dela, que os anjos venham me cercar, que eu durma em paz, mesmo sem saber o que será de amanhã. Porque sei que se o Senhor estiver comigo, nada poderá me derrubar. Nem hoje, nem nunca. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Senhor, quantas noites eu tentei esconder meu choro para não preocupar ninguém. Quantas vezes sorri em festas, mas dentro de mim era só vazio. Hoje, diante do teu altar, com o coração completamente nu, eu só peço, cura. Cura esse desânimo que chega de repente.
Cura essa ansiedade que não me deixa respirar. Toca na minha mente, Senhor. Eu sei que o mal tenta me enganar, tenta me fazer acreditar que não vai melhorar. Mas o Senhor é luz, e onde há luz, as trevas não resistem. Então, entra na minha casa, entra na minha alma, entra nos meus pensamentos e fica. Porque onde o Senhor habita, tudo começa a viver de novo. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Padre Pio, coloca a tua mão sobre meu peito agora. Acalma esse coração agitado, acalma esses pensamentos que não me deixam descansar. Sinto que estou num campo de batalha invisível, onde ninguém vê o que estou enfrentando. Mas eu sei que com tua intercessão as muralhas vão cair, os diagnósticos vão mudar, as portas vão se abrir. Eu não estou só. Ainda que o mundo diga que não há mais jeito, eu escolho ouvir a voz do céu. E a voz do céu diz: não temas, eu estou contigo. Então eu respiro fundo e continuo. Um dia de cada vez, uma oração por vez, um passo, mesmo que pequeno, mas sempre em direção ao Senhor. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Pai, cura o que envelheceu dentro de mim, aqueles sonhos que enterrei, aqueles amores que perdi, aquela versão de mim mesmo que deixei morrer. Se ainda houver esperança, sopra a tua vida sobre tudo isso. Não quero apenas existir, eu quero viver. Viver em ti, com sentido, com propósito, com paz. Quantas vezes o medo me fez desistir antes mesmo de tentar. Quantas vezes deixei de orar por não me sentir digno. Mas hoje não. Hoje, mesmo imperfeito, mesmo com o coração remendado, eu oro. Oro com fé. Oro com tudo que me resta. Porque sei que uma oração sincera alcança o céu mais rápido que 1000 palavras bonitas. Deixe eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Você consegue sentir a presença divina agora mesmo? Quando a alma se cala, Deus fala. E Ele está falando agora, no íntimo do seu coração. Não precisa entender, apenas sinta. A paz que vem do alto, o consolo que nenhum abraço humano poderia dar. Isso é Deus. É Ele te segurando de novo, te lembrando que você nunca foi esquecido. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você acredita. Mesmo depois de tantas quedas, mesmo depois de tantos nãos, algo em você ainda espera, ainda busca, ainda ora. E é esse algo que Deus vai honrar, não pela força, mas pela fé. Não pelo merecimento, mas pela misericórdia. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio, permanece conosco. Não solta a nossa mão, fica perto, porque ainda temos muito a vencer. E sabemos que com tua intercessão o impossível se torna pequeno diante do amor de Deus. Ensina-nos a olhar para o alto, mesmo quando os olhos insistem em olhar para baixo. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus? Se ainda não, esse é o momento. Não há tempo a perder, porque o inimigo tenta cansar, tenta distrair, tenta roubar até a fé que ainda temos. Mas agora, nesse instante, o céu está ouvindo e tudo pode mudar. Tudo, até o que você achava perdido. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Compartilhe esta oração com 3 pessoas no WhatsApp e prepare-se para uma linda notícia até o final do dia. Faça isso como um ato de fé. Senhor, quantas vezes caminhei sorrindo, mas por dentro me sentia afundando como quem pisa em chão falso. Sabe, Pai, tem noites que eu me deito com o corpo cansado, mas é a alma que grita. Eu não quero mais viver assim. Essa dor calada tem feito morada há tempo demais. E o pior é que quem olha de fora não vê, mas o Senhor vê tudo. E só o teu toque pode mudar isso agora. Tem coisas que eu nem conto mais para ninguém, porque cansei de ouvir conselhos vazios, mas para o Senhor eu falo, porque só o Senhor sabe o peso de cada lágrima que derramei escondido. E mesmo quando todos achavam que estava tudo bem, o Senhor sabia que não estava. Então, por favor, me escuta hoje como nunca antes.
porque estou cansado de parecer forte quando por dentro estou quebrado. Você já percebeu que há feridas que o tempo não cura, que há dores que só aumentam com o silêncio? É por isso que essa oração está acontecendo agora, porque Deus te viu. Ele sabe o que ninguém mais sabe. E se você ignorar essa oração, pode ser que continue carregando esse sofrimento sozinho. Mas se ficar até o fim, algo pode mudar, de verdade. Declare: tenho fé, se acredita que o céu pode tocar agora o seu coração. Padre Pio, fala com Jesus por mim. Diz a ele que essa dor me esgota, que os dias têm sido longos demais e as forças estão se esgotando. Diz que às vezes eu oro, mas sinto que ele não responde. Mas mesmo assim eu insisto, eu continuo, porque eu preciso dele. Eu dependo dele. Se ele não fizer, ninguém pode fazer. E mesmo que o medo diga que vai piorar, eu escolho acreditar que está perto de melhorar. Que essa angústia que me sufoca vai passar. Que essa ansiedade que me aperta o peito não é mais forte que a mão de Deus. Porque eu creio, mesmo tremendo, que o milagre está em movimento. E, se o Senhor quiser, hoje ainda, tudo pode mudar. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Senhor, toca agora nos pensamentos que me roubam a paz, naquelas memórias que me perseguem à noite, nos traumas que eu fingi esquecer, mas que continuam vivos em mim. Toca onde a medicina não chega, onde os exames não detectam. Cura as feridas emocionais que me acompanham há anos e que nem eu entendo mais, porque viver assim não é viver, é sobreviver, e o Senhor não me criou para isso. O Senhor me criou para viver com plenitude, com propósito, com alegria verdadeira. Então, se for da tua vontade, muda tudo. Hoje, agora. Não quero mais levar essa dor para o amanhã. Não quero mais fingir que estou bem. Quero ser restaurado de dentro para fora. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quantas noites mal dormidas, quantos dias fingindo força. Você acha que isso é normal? Não é. Isso é sinal de que algo dentro de você está pedindo socorro. E você não pode continuar ignorando, porque quanto mais você empurra para debaixo do tapete, mais isso cresce. Mais essa dor se transforma em doença, em tristeza crônica, em desânimo sem fim. Você já percebeu que está cansado de acordar? Que a rotina virou peso e o amanhã já não te anima? Isso não é vida. E o Senhor não quer te ver assim, mas Ele só age quando há entrega. Então, não resista mais, não se distraia. Essa oração é um remédio espiritual. E cada palavra que você escuta aqui tem o poder de romper correntes invisíveis. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio, tu que ouviste os gritos da alma em silêncio, intercede por essas pessoas agora. Vai até o lugar onde ninguém mais foi. Rompe os grilhões do medo, da solidão, da desesperança. Porque muitos aqui não dizem, mas já pensaram em desistir. Já se perguntaram se ainda vale a pena. Já chegaram ao limite. Mas há algo que ainda os faz ficar. Uma centelha, um fio de fé, um eco do céu que diz: ainda não acabou. E é por essa voz que clamamos agora. Que a tua intercessão leve até Deus cada lágrima não vista, cada grito calado, cada pedido engasgado. Porque a alma que sofre em silêncio clama mais alto que qualquer som. Escreva: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já sentiu que tudo conspira contra você? Que mesmo tentando, nada vai para frente? Isso não é coincidência, é espiritual. E enquanto você não se levantar com autoridade, essa opressão vai continuar. Por isso, fique até o fim, porque o que estamos fazendo aqui é quebrar ciclos, romper pactos de sofrimento e abrir caminho para o novo de Deus. Há forças que agem para te ver paralisado, que alimentam teu medo, tua culpa, tua dor. Mas agora, em nome de Jesus, tudo isso será quebrado. Você não está aqui por acaso. O inimigo tentou te distrair, mas você ficou. E isso já é um sinal de vitória, porque quando a alma resiste, o céu responde. Deixe Deus é fiel.
Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Senhor, olha para essa mulher que ora comigo agora. Olha para esse homem que não sabe mais como manter a esperança. Eles não têm mais forças para pedir. Por isso, eu peço por eles. Que o Senhor visite agora essa casa, esse coração, esse quarto de dor. Entra com cura, entra com restauração, entra com respostas. E se houver alguém ouvindo isso com medo, com um diagnóstico que amedronta, com uma notícia que paralisa, que agora, nesse instante, o teu Espírito Santo abrace. Que nenhuma célula do corpo fique fora da tua unção. Que cada nervo, cada órgão, cada emoção receba agora um toque de milagre. Porque o Senhor ainda cura. E hoje pode ser o dia da cura. Declare, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você consegue lembrar quando foi a última vez que se sentiu em paz? De verdade? Quando não tinha esse aperto no peito? Essa angústia que não tem nome, mas que te acompanha como sombra? Isso não é normal. Isso não é parte da vida. Isso é prisão. E só Deus pode te libertar agora. O que você está sentindo agora é resposta. É o sinal de que sua oração está sendo ouvida, mas precisa ficar, precisa escutar até o final. Porque o inimigo vai tentar tirar sua atenção, te fazer parar, te fazer duvidar, mas resista, porque há algo vindo do céu, e se você parar agora, pode não receber o que tanto espera. Escreva, Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio, tu que sentiste o peso do mundo sobre os ombros, ajuda-nos a suportar essa cruz, não para sofrer por sofrer, mas para transformar a dor em salvação, que cada lágrima tenha sentido, que cada dor se converta em testemunho, que a nossa vida, mesmo marcada pela dor, seja sinal de que Deus ainda opera milagres. Quantas pessoas estão agora com o coração esmagado, achando que estão sendo castigadas, quando na verdade estão sendo preparadas. Deus não pune com sofrimento, Ele forja, Ele molda, e quando tudo parece estar desmoronando é porque Ele está construindo algo novo, mas a gente só entende depois. Por isso fique, ouça, aguente mais um pouco. Declare, Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Você está sentindo esse silêncio aí dentro? Essa paz que não vem do mundo? É o Espírito Santo. É Ele quem está te envolvendo agora. Não são palavras. É presença. É consolo. É renovo. E isso só acontece quando a alma está ferida e aberta. Não resista. Receba. Respire fundo, porque está acontecendo agora. Não é ilusão. Não é emoção. É Deus. Tocando o que estava morto. Reavivando o que você achava perdido. Ele está levantando você das cinzas. E quando isso terminar, você não será mais o mesmo. Não apenas por ter escutado, mas por ter acreditado. Porque a fé transforma. Você já sentiu essa mudança por dentro? Está começando, mas ainda há mais. Ainda não acabou. Você já percebeu que o maior medo não é a dor em si, mas a sensação de que ela nunca vai passar, que talvez você nunca volte a sorrir de verdade, que talvez aquilo que tanto pediu a Deus nunca venha? Essa dúvida, esse pensamento que te atormenta nas madrugadas silenciosas, é o maior veneno da alma. E é por isso que o inimigo insiste tanto em semear esse medo em você. Porque quando a alma se convence de que não há mais esperança, ela se apaga. E é isso que o inimigo quer. Ele não quer só que você sofra, ele quer que você desista. Ele quer que você pare de orar, que pare de acreditar, que comece a dizer não adianta mais. Mas agora, aqui, diante desta oração, essa mentira está sendo confrontada pela verdade do céu. Se você não sentiu ainda, pare tudo e escute. Há algo acontecendo no invisível, uma movimentação espiritual. É como se os céus estivessem sendo abertos bem agora sobre você.
Mas se você sair daqui antes do fim, talvez perca o que Deus reservou para este momento específico. Não é exagero, é espiritual, é sério. Padre Pio, levanta teu olhar compassivo por nós. Intercede por essas almas cansadas, vencidas pelo peso dos dias. Toca com tua mão invisível, onde a dor está mais profunda. Sabemos que tu estás junto de Jesus, no sagrado altar do céu, e que tu podes alcançar aquilo que aos nossos olhos parece inalcançável. Fala com ele, por nós. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Senhor, não permita que essa pessoa desista agora. Ela está no limite, e ninguém viu, ninguém notou, porque quem sofre em silêncio aprende a sorrir por fora. Aprende a dizer: tá tudo bem, enquanto o mundo desaba dentro do peito. Mas o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor entende. Você aí, escutando com esse olhar distante, com esse coração apertado, você sabe que já pensou em parar, que já duvidou de Deus, que já se revoltou em silêncio, e que está ouvindo essa oração não por hábito, mas por necessidade, porque algo dentro de você implora por uma resposta. Essa angústia que te acompanha não é normal. Esse peso constante no peito, essa falta de vontade de viver, de falar, de sorrir, isso não vem do alto. Isso é espiritual. E se você continuar ignorando, pode se aprofundar, pode te afastar das pessoas, pode te isolar, pode te fazer perder até aquilo que ainda resta. É por isso que essa oração não é apenas bonita. Ela é urgente, ela é como um grito do céu tentando te acordar. Você precisa reagir, precisa ficar até o fim, porque há uma promessa sendo liberada agora, e o inimigo fará de tudo para você não escutar. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Padre Pio, mostra para essas almas o valor da dor oferecida com fé. Ensina-nos que nem todo sofrimento é punição, que às vezes Deus nos permite chorar, para que aprendamos a clamar, que às vezes Ele se cala, para que o nosso grito suba mais alto. Quantas vezes você se questionou: por que comigo, Senhor? Quantas vezes achou que era o fim? Mas ainda está aqui, ainda está respirando, ainda escuta, ainda sente. Isso é prova de que Deus ainda está contigo, mesmo em silêncio, mesmo escondido. Ele não te abandonou, mas preste atenção. Você está numa encruzilhada espiritual. Ou você abre o coração e deixa Deus agir, ou o inimigo vai continuar te atormentando noite após noite. Essa dor vai voltar, essa angústia vai aumentar, porque a escuridão só se afasta quando a luz entra. E essa luz está aqui. Não é coincidência, é resposta. E cada palavra que você ouve agora é um golpe contra as trevas que cercam sua mente. Se você parar no meio, não saberá o final, e esse final pode ser o começo da cura que tanto pediu. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Senhor, olha essa casa, olha esse lar onde a paz foi embora há tanto tempo, onde as vozes são altas, os olhares frios, os silêncios pesados. Entra, Pai. Entra com tua paz, onde só há gritos. Entra com tua luz, onde só há confusão. Você sente que perdeu o controle? Que não reconhece mais sua própria família? Que o amor virou distância e o carinho virou indiferença? Então escute, isso também é espiritual. E se você não se levantar agora, com fé, com autoridade, vai continuar assim. Talvez seu casamento esteja por um fio. Talvez seus filhos nem te escutem mais. Talvez a solidão dentro de casa seja pior do que lá fora. Mas Deus ainda pode restaurar, se você não desistir. Se você não sair dessa oração antes da última palavra. Padre Pio, protege esses lares. Que nenhuma presença maligna encontre abrigo entre essas paredes. Que toda maldição, toda inveja, toda influência maligna seja expulsa agora, em nome de Jesus. Toca onde ninguém mais pode tocar. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: amém.
Hoje Deus abrirá as portas certas para você, e até o final do dia, você terá uma notícia que vai te surpreender. Senhor, agora eu peço por aqueles que foram diagnosticados, por aqueles que receberam uma sentença da medicina, câncer, doenças degenerativas, problemas crônicos. O medo que vem junto desses nomes é paralisante. Parece que tudo parou. Você já passou noites em claro, esperando um exame. Já teve medo de abrir um envelope com o resultado? Já sentiu o coração quase sair pela boca antes de ouvir um médico? Então você sabe que esse medo é real, que essa dor existe. Mas agora, em nome de Jesus, declaramos cura, milagre, renovação. Não importa o que disseram, porque o último diagnóstico vem do céu. E se Deus quiser, Ele pode reverter tudo. Mas você precisa crer, precisa clamar, precisa permanecer até o fim. Padre Pio, tu que recebeste pessoas doentes em teu convento e as curaste com tua fé, intercede por cada enfermo agora. Visita os hospitais invisíveis, onde almas sofrem caladas. Toca com a mão do alto aquela que carrega os estigmas de Cristo. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você está começando a sentir uma paz estranha, um choro preso na garganta, um calor no peito. Isso não é psicológico. Isso é o Espírito Santo. É Deus dizendo: eu estou aqui. Não duvide, não resista. Continue, o melhor está por vir. Mas preste atenção. Ainda há perigos ao redor. Porque agora que você está se aproximando da graça, as distrações vão aparecer. Alguém vai te chamar. O celular vai apitar, algo vai querer te tirar daqui. Mas se você ceder, vai perder o momento. Porque veja, algumas bênçãos vêm uma única vez. E se você não estiver atento, elas passam. Como o anjo que visitou a piscina em Betesda. Quem mergulhasse primeiro era curado. Quem hesitava, perdia. Não hesite, Padre Pio. Afasta todo o desânimo, toda a tentação, toda a interferência, que essa alma continue aqui, firme, escutando, acreditando, porque se chegou até aqui, não é por acaso, é porque está muito perto de algo sobrenatural. Deixe Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Senhor, por fim, peço por aqueles que pensaram em desistir da vida, aqueles que já não veem mais sentido, que pensaram coisas que nem conseguem dizer em voz alta. Tu conheces cada coração, tu sabes até onde vai a dor de quem sorri por fora e grita por dentro. Se você que está ouvindo já pensou que seria melhor não estar mais aqui, escute isso. Você é necessário, você é amado, você não é descartável. Essa tristeza não é o fim. Isso que você sente agora vai passar. Não se entregue. Padre Pio, tu que consolaste tantas almas, consola agora essa alma aflita. Abraça espiritualmente quem precisa de força para continuar. Que essa oração seja o abraço que o mundo não deu. Que essas palavras sejam o remédio que a alma implorava. E a você que ficou até aqui, o céu já está agindo. Mas o que virá na próxima oração será ainda mais forte, mais profundo, mais libertador. Não perca. Porque o inimigo vai tentar impedir, mas você já provou que é mais forte. Você ainda está aqui, e isso já revela uma coisa. Dentro de você ainda há uma chama. Mesmo que pequena, mesmo que quase apagando, ela ainda está acesa. E essa chama é a esperança. O inimigo tentou soprar esse pavio com todas as forças. Usou a dor, a solidão, o cansaço, o medo, os traumas. Mas você ficou. E isso não é pouco. Isso é tudo. Só que agora, eu preciso te dizer algo importante. Se você deixar essa oração pela metade, estará abrindo uma brecha. E o inimigo, astuto como é, só precisa de uma pequena distração para semear novamente o desespero. E quando ele entra, ele não bate a porta. Ele invade com pensamentos negativos, com peso na alma, com lembranças do que mais te feriu. Você percebe? O que está em jogo aqui não é só o seu alívio momentâneo,
É sua libertação, é a cura definitiva que você vem pedindo há tanto tempo. Por isso, não se distraia, não se levante, não abra outra aba, não atenda a ligação. Este momento é sagrado, é a sua alma sendo visitada pelo Altíssimo. Quantas vezes você acordou e pensou, eu não aguento mais? Quantas vezes caminhou pelas ruas sentindo-se invisível, como se o mundo seguisse e você tivesse ficado para trás? Isso não é fraqueza. Isso é sinal de que você está sendo atacado onde mais é sensível. E isso é exatamente onde Deus quer tocar agora. Declare, tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Padre Pio, ensina-nos a carregar as dores sem perder a fé. Ensina-nos que há valor em cada lágrima que derramamos aos pés da cruz, que mesmo quando tudo parece sem sentido, Deus ainda está trabalhando em silêncio, e que a espera, por mais cruel que pareça, é o cenário perfeito para um milagre que ninguém poderá negar. Você já se perguntou por que está passando por tudo isso? Por que a vida se tornou tão pesada, tão silenciosa, tão cinza? Pode ser que você esteja sendo testado. Pode ser que o céu esteja esperando o seu último sim para liberar aquilo que o mundo inteiro te negou. Mas só vai saber se ficar até o fim. Não permita que a sua mente te traia agora. Não dê ouvidos àquele pensamento que diz, isso não é para mim. Não vai adiantar, nada muda, porque é exatamente quando pensamos assim que estamos a um passo da resposta, a um passo da cura, a um passo de uma nova história. Você sente que chegou no fundo? Então escute, o fundo é onde Deus reconstrói o que foi despedaçado, e é no chão que Ele planta as raízes mais profundas. Fique, aguente mais um pouco. Deus está te preparando para algo que os teus olhos ainda não podem ver. Escreva Amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Quantas vezes você olhou ao redor e sentiu que todos estavam indo bem, menos você, que as portas se abriram para os outros, mas que, quando chegou a sua vez, o céu permaneceu fechado? Não, você não está esquecido. Deus apenas escreve com outra caligrafia. Ele desenha caminhos que não seguem a lógica humana. Você já teve medo do amanhã? Medo de não ter como pagar as contas, de perder a casa, de não conseguir mais cuidar de quem depende de você? Esse pavor que te visita nos momentos mais silenciosos é uma prisão, mas essa prisão está sendo destruída agora, por esta oração que vem como martelo espiritual contra todas as correntes invisíveis. O medo tenta te dizer que o pior ainda vai acontecer. Mas eu te digo, o pior já passou, porque o dia mais difícil foi aquele em que você pensou em desistir e não desistiu. Isso já foi uma vitória. E agora, mais do que nunca, você precisa ir até o fim, porque o que começou aqui hoje não pode ser interrompido. Padre Pio, que as tuas mãos feridas toquem cada coração que está ouvindo esta oração. Que essa unção chegue como fogo que aquece o coração gelado, que ressuscita o que morreu, que transforma lágrimas em sorrisos. Que essa fé simples, mas verdadeira, abra os céus e faça descer uma chuva de cura sobre essas vidas. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você consegue lembrar da última vez que se sentiu forte? Aquela sensação de que nada te derrubaria? Pois saiba, essa força ainda está dentro de você. Não desapareceu. Foi apenas abafada pelas pancadas da vida. Mas agora, o Espírito de Deus está reacendendo essa chama. Ele está dizendo, você não foi esquecido. Você só estava sendo guardado. E guardado para quê? Para viver algo que ninguém entenderá. Para testemunhar milagres que farão até os incrédulos acreditarem. Mas há um preço. E esse preço é a persistência. É não sair da presença, mesmo quando parece que Deus não está falando. Você não está ouvindo Deus, mas Ele está ouvindo você, cada oração sussurrada, cada lágrima caída no travesseiro. Cada vez que você olhou para cima e mesmo sem forças disse, cuida de mim, Senhor.
Nada disso foi em vão. E se você está aqui, é porque Deus quis que ouvisse esta palavra. Porque talvez hoje à noite você faria algo precipitado. Talvez tivesse uma crise, tomasse uma decisão errada, mas Deus te prendeu aqui. Porque Ele quer te preservar. Ele quer te restaurar. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Padre Pio, toma agora nas tuas mãos todos os que estão sendo perseguidos espiritualmente. Aqueles que estão debaixo de inveja, de maldição, de palavras malditas, de ataques noturnos, de cansaço inexplicável. Que tua intercessão silencie toda a voz do inimigo que ecoa no coração dessas almas. Você sente que algo está drenando sua energia? Que você não consegue orar como antes? Que mesmo sem motivo, acorda exausto, irritado, sem forças? Isso é sinal de que há uma guerra espiritual em andamento. E se você não lutar, vai continuar vivendo assim, sobrevivendo em vez de viver. Esse peso que você sente nos ombros, essa tristeza que chega sem aviso, esse medo de que algo ruim vai acontecer, tudo isso são flechas do mal. Mas agora, neste instante, a luz de Deus está descendo sobre você como escudo, está queimando tudo o que foi lançado contra a sua alma. Não pense que é exagero. Quem vive opressão espiritual sabe como é pesado, sabe como é sufocante. Mas também sabe que quando Deus entra, até o inferno recua. E é isso que está acontecendo agora. Você está sendo revestido de força. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Senhor, toca agora nas emoções descontroladas, nas crises de ansiedade, nos pânicos noturnos, nos tremores inexplicáveis. Toca naquela pessoa que está vivendo no automático, sem ânimo, sem vontade de se cuidar, de sair, de viver. Toca naquela alma que parece estar se desfazendo por dentro. Você aí que acha que perdeu sua essência. Escute, você ainda é você. Ainda que ferido, ainda que cansado, ainda que desacreditado, você ainda é valioso para Deus. Ele não ama uma versão ideal de você. Ele ama você como está, mas não quer te deixar como está. E agora, nesse momento, o Espírito Santo está tocando você com suavidade, com amor, com misericórdia, como quem diz: filho, filha, estou aqui, eu nunca fui embora. Padre Pio leva até o trono do Altíssimo todos os nomes aqui apresentados, todas as intenções que estão sendo escritas nos comentários, todos os pedidos que não puderam ser ditos em voz alta. Que nenhuma súplica fique sem resposta. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus? Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Agora escute, se essa oração tocou você até aqui, é porque o Espírito Santo quer mais. E ele vai continuar agindo. Mas você precisa prometer uma coisa: não perca a próxima oração. O que Deus começou hoje, Ele vai continuar amanhã. E a próxima oração será diferente. Será mais forte. Será profética. Vai quebrar o que ainda não foi quebrado. Vai revelar o que ainda está escondido. Vai libertar o que ainda está acorrentado. Você não pode perder. Não por mim, não por este canal, mas por você, pela sua cura, pela sua libertação, pela sua família, pela sua paz. Você ainda está aqui. Isso diz muito sobre você. Diz que, apesar de tudo, ainda há algo em você que resiste, que não se entregou, que não aceitou a dor como destino final. E é exatamente por isso que esta oração continua. Porque Deus sabe quem está lutando calado. Ele sabe o que ninguém vê. E mais do que isso, Ele não vai te deixar assim. Mas preste muita atenção. Há momentos em que Deus age de forma tão específica que basta um único segundo de distração para se perder algo que seria decisivo. Essa oração está agora numa curva espiritual. Estamos chegando num ponto que o inimigo teme,
porque cada palavra daqui em diante será como uma espada afiada, rompendo aquilo que há anos está te segurando no mesmo lugar. Por isso, não saia. Não pense em fazer outra coisa, porque se você perder este momento, pode continuar carregando por anos dores que hoje seriam arrancadas. Há palavras que libertam e há palavras que prendem. E agora, Deus quer libertar você de tudo o que foi dito contra a sua vida. Quantas vezes você ouviu que não ia dar certo, que era melhor desistir, que você não tinha mais idade, saúde, capacidade ou valor? Essas palavras não foram só críticas, foram sementes malditas plantadas no seu coração. E sem perceber, você começou a acreditar nelas. Começou a repetir em silêncio: é verdade, eu não consigo mais. Mas hoje, em nome de Jesus, essas mentiras serão arrancadas. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Padre Pio, intercede por todos que estão sendo vítimas de palavras duras, julgamentos injustos, maldições familiares que se repetem como ciclos sem fim. Muitos aqui carregam dores que não são só deles. Herdaram traumas dos pais, das mães, dos avós, cresceram vendo dor e, sem perceber, aceitaram aquilo como padrão de vida. Mas Deus está quebrando isso agora. Não é porque sua mãe sofreu que você precisa sofrer. Não é porque seu pai fracassou que você também vai fracassar. O que foi dor na sua linhagem será cura na sua geração. Mas para isso, você precisa aceitar agora que esta oração é a linha que separa o ontem do amanhã. Você vai deixar essa libertação passar? Vai sair no meio, achando que já ouviu o suficiente? Ou vai ficar até o fim e permitir que o Espírito Santo continue essa obra invisível, mas real, que começou dentro de você? A decisão está em suas mãos, mas o tempo está passando. E o inimigo sabe disso. Ele vai tentar te distrair, vai tentar soprar dúvidas, vai tentar dizer que nada vai mudar, que é só mais uma oração bonita. Mas você sabe que não é, porque algo dentro de você está diferente desde os primeiros minutos. Aquele peso estranho começou a sair, aquela angústia silenciosa começou a perder força. Isso é Deus te visitando. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Senhor, toca agora em todos que estão sendo dominados por vícios escondidos. Sim, vícios que ninguém sabe, mas que estão destruindo a alma. Não falo apenas de substâncias, mas de pensamentos viciados, de medos que voltam toda noite, de inseguranças profundas, de uma mente que mesmo em silêncio não para de gritar. Quantas pessoas estão sorrindo por fora e travando guerras interiores que ninguém entende? Quantas estão cumprindo obrigações diárias, cuidando da casa, do trabalho, da família, mas, por dentro, sentem que estão apenas existindo? Você já se sentiu assim? Um corpo presente, mas uma alma distante. Esses vazios, essas crises, essas confusões internas não são normais. São gritos da alma por ajuda. E hoje, aqui, nesta oração, o socorro está sendo liberado. Mas a libertação só acontece para quem aguenta até o final, para quem suporta a pressão espiritual até que o céu abra completamente. Você consegue sentir o ambiente mudando? A pressão saindo dos ombros? O ar ficando mais leve? Continue. Deus está limpando lugares da sua alma que você nem sabia que estavam adoecidos. Está reorganizando emoções que há décadas estavam desajustadas. Isso é cura e está só começando. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Padre Pio, olha por aqueles que perderam alguém, aqueles que carregam luto, mesmo anos depois, aqueles que ainda dormem com a ausência, que olham fotos e sentem como se o coração fosse partir. Porque a dor da perda nunca vai embora completamente, ela só muda de lugar. Mas há pessoas aqui que ainda não conseguiram dar um passo desde aquele dia. O dia do velório, o dia da notícia, o dia em que o mundo virou do avesso. E essas pessoas precisam de consolo.
não um consolo humano, raso, cheio de frases prontas. Elas precisam do consolo que só o céu pode dar, que só o Espírito Santo pode soprar. Se esse é o seu caso, não ignore o que está sentindo agora, porque o Senhor está te tocando, está recolhendo as suas lágrimas silenciosas e dizendo: eu cuidei daquele que partiu, agora quero cuidar de você. Mas ele só entra onde é permitido. E esse coração fechado pela dor precisa se abrir agora. Você vai continuar se punindo pelo que não disse? Vai seguir se culpando por não ter feito mais? Vai deixar que a saudade vire doença? Ou vai permitir que Deus transforme essa dor em saudade curada? Só você pode escolher. Mas o tempo de chorar em silêncio já acabou. Hoje é dia de cura. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Senhor, olha agora para todos que estão sentindo medo do futuro, medo de envelhecer sozinhos, medo de não ver os filhos felizes, medo de morrer sem realizar os sonhos. Quantos estão ouvindo essa oração e pensando: será que ainda dá tempo para mim? E eu te digo, com autoridade espiritual: sim, dá tempo. Enquanto houver fôlego, há promessa. Enquanto houver fé, há possibilidade. Enquanto você estiver ouvindo esta oração, o céu ainda está com você. Mas você precisa lutar contra esse medo silencioso que te paralisa. Porque o medo é uma mentira e Deus é verdade. Você tem evitado sonhar, porque já sofreu demais com frustrações. Tem evitado se apegar às pessoas, porque já perdeu demais. Tem evitado amar de verdade, porque tem medo de ser abandonado. Mas viver assim é como estar num quarto escuro com a chave nas mãos e não abrir a porta. Padre Pio, tu que conheceste o sofrimento e mesmo assim jamais deixaste de crer, dá-nos essa mesma fé. Essa fé que não precisa ver para continuar. Essa fé que resiste aos nãos da vida. Essa fé que mesmo diante da morte grita: eu creio. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E agora, uma última coisa antes de encerrar. Você está sentindo algo diferente? Uma leveza? Uma emoção que não sabe explicar? Isso é o céu confirmando que essa oração foi para você. Mas se você sair agora, vai deixar essa cura incompleta. E toda cura incompleta volta. É isso que o inimigo quer. Que você pare antes do final. Que você pense: já entendi, já ouviu bastante. Mas não ouviu. Ainda tem mais. Ainda tem algo que Deus reservou para você nos últimos minutos desta oração. E esse algo pode ser o detalhe que muda tudo. Se você chegou até aqui, é porque o céu te sustentou até o fim. E agora você precisa saber: essa oração não foi só um consolo, foi uma revelação. Tudo o que você ouviu até agora não foi apenas para acalmar seu coração, mas para preparar sua alma para o que está por vir. Porque o que está vindo vai exigir fé, entrega e coragem. Você precisa entender algo profundo. Há ciclos que se repetem em sua vida porque você nunca os encerrou com oração. Você tentou esquecer, tentou ignorar, tentou preencher com outras coisas. Mas o espiritual não se apaga com distração. O espiritual só se rompe com oração, só se vence com clamor. E esta oração de hoje foi um rompimento. Rompeu correntes invisíveis. Rompeu maldições hereditárias, rompeu pactos silenciosos com a dor. Pela primeira vez em anos, você esteja sentindo paz. Mas escute, não confunda alívio com libertação. O alívio pode ser momentâneo, mas a libertação exige permanência. Por isso, o que você precisa fazer a partir de agora é manter-se dentro dessa atmosfera de fé. Você não pode voltar à vida de antes, não pode voltar para a rotina sem oração, sem reflexão, sem presença de Deus. Se você fizer isso, toda essa libertação que começou aqui pode ser sufocada novamente pelas trevas. Mas se você continuar,
Se você não parar, se você permanecer em oração, mesmo em silêncio, mesmo com lágrimas, o inimigo não terá mais autoridade sobre sua casa, sua mente, seu corpo, sua alma, porque o que foi liberado nesta oração foi um decreto, uma ordem do céu, um basta ao sofrimento sem sentido. Padre Pio, tu que foste escolhido por Deus para consolar os feridos e curar os quebrados, sela agora com tuas mãos de fogo cada coração que permaneceu nesta oração. Sela com o sangue de Cristo cada alma que abriu o coração e clama a Jesus que envie os anjos para vigiar estas casas, estas famílias, estes corações. Você precisa saber, o que mais impede as pessoas de viverem plenamente é o apego à dor. Há pessoas que já poderiam estar vivendo outro tempo, outra fase, outra bênção, mas continuam presas às mágoas do passado, e o diabo se aproveita disso. Ele alimenta essas feridas antigas, ele transforma a dor em identidade. E você começa a achar que nasceu para sofrer, mas isso é uma mentira. Você nasceu para ser livre, para ser curado, para ser testemunho vivo da graça de Deus. E se está vivo, é porque ainda não terminou. Ainda há coisas que Deus quer fazer na sua história. Ainda há portas que vão se abrir. Ainda há curas que vão acontecer. Ainda há promessas que vão se cumprir. Sim, algumas pessoas te abandonaram. Sim, algumas orações ainda não foram respondidas. Sim, há perguntas que ainda não têm respostas. Mas isso não significa que Deus está em silêncio. Significa que Ele está trabalhando no invisível, porque as maiores transformações não fazem barulho. A cura verdadeira começa dentro, no secreto, no profundo. E é isso que está acontecendo com você agora. Você consegue perceber que já não é mais o mesmo de antes de apertar o play desta oração? Porque seu espírito foi visitado, sua alma foi tocada. Sua mente foi libertada de pensamentos repetitivos. E sua carne, agora, começa a responder ao toque do alto. Isso é milagre, isso é transformação. Mas agora é hora de cuidar desse milagre. Como se cuida de uma semente. Você não pode deixá-lo morrer por negligência espiritual. Você precisa manter o solo fértil. Precisa continuar ouvindo palavras que alimentam a fé. Precisa ficar próximo do altar. Precisa orar, mesmo em silêncio, mesmo sem palavras. Padre Pio dizia, a oração é a melhor arma que temos, a chave que abre o coração de Deus. E agora, com o coração de Deus aberto, não pare. Não feche a porta que foi aberta com tanto clamor, porque o mundo vai tentar te distrair, vai tentar te fazer esquecer o que sentiu aqui. Mas se você continuar conectado com o céu, nada mais será como antes. E mais uma coisa, não espere sinais sobrenaturais para acreditar que Deus agiu. O maior milagre é sentir paz onde antes havia desespero. É voltar a dormir. É conseguir respirar sem aquele aperto no peito. É se olhar no espelho e dizer, eu ainda tenho valor. Isso é milagre. E sabe qual é a maior confirmação disso tudo? O fato de você ter chegado até aqui. Só chega até o fim quem foi tocado. Só permanece quem foi escolhido. E você foi. Agora, escute com atenção. A próxima oração será uma extensão desta. Será o segundo passo. E se você não estiver lá, você pode perder a sequência daquilo que Deus está fazendo. Porque a libertação não é um evento isolado. É um processo. É uma construção diária. E quem volta à velha rotina destrói o que o céu começou. Por isso, comprometa-se com você, com sua alma, com a sua paz. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados. Escolha a próxima. Ouça com o mesmo coração aberto. Permaneça na presença e permita que essas palavras divinas fortaleçam ainda mais sua alma, porque o que Deus começou, Ele vai terminar. E você não vai perder isso.